e muitas vezes a gente não sabe o direcionamento. Então, vai ser uma aula super legal, super bacana, espero que vocês gostem. E podem fazer bastante perguntas. A gente vai estar com horário hoje de 1 hora, por conta da agenda dela, mas as perguntas que não forem respondidas, nós vamos responder depois lá no Classroom para vocês. Então, aproveitem que a gente tem uma super profissional hoje. Então, eu vou convidar a doutora Júlia para falar com a gente hoje. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui hoje. Fico muito feliz. Estou vendo alguns rostinhos que eu lembro da época do Google, a Beth, a Kelly. Muita gente legal. Seja bem-vinda, Júlia. A aula é sua, pode ir iniciando. Pensa por ter aceito esse convite. A gente está muito feliz que você esteja aqui, se tratando, né, dessa profissional que entende muito, tem um conhecimento muito grande com esse hábito, né, e com vários outros. Então, eu gostaria que você se apresentasse para o time, falasse um pouquinho para nós sobre a sua experiência, né, nessa área e contasse um pouco para nós sobre a cozinha plant-based. Seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada. Então, bom, eu fiz uns estágios na Google, né? Foi um prazer muito grande. E a partir disso, atualmente, eu trabalho já com a nutrição plant-based. Eu sou vegana já faz alguns anos, né? Então, eu tenho esse conhecimento não só por conta da faculdade, também por conta da pós-graduação que eu também estou fazendo agora de nutrição vegetariana, mas também porque eu levo isso como estilo de vida e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Então, atualmente, eu atendo alguns clientes também da área de plant-based, inclusive o chefe Juan também passar comigo, é um prazer atendê-lo também. E eu também faço alguns estudos sobre triatlon e eu tento implementar também a performance de atletas na alimentação vegetariana, né? Então, quanto isso pode impactar de forma positiva dentro do esporte. Muito bacana, Júlia. A Júlia também estagiou lá no Banco de Alimentos, né? Para quem vocês ouvem falar muito, que é o nosso parceiro também das doações. E isso é muito bacana. Então, agora a Júlia vai falar um pouquinho para nós sobre o que é o plant-based, o plant forward, né? Que não é somente o que a gente cozinha, e eu vou trazer um pouco para vocês da visão dentro da cozinha, né, para desmistificar um pouco que não é só o veganismo, tá? Não é isso que a gente quer falar para vocês, é explicar muito maior sobre esse conceito. Então, Júlia, fica à vontade. O universo dos vegetais é realmente um universo muito vasto, né? Às vezes a gente pensa, putz, se não tiver uma carne, será que aquele prato não vai estar realmente bonito, enriquecido, cheio de nutrientes? Mas na verdade não, a gente pode trazer mais simplicidade no prato, dentro da parte de vegetais, legumes, verduras, e realizar um prato extremamente extraordinário, bonito e cheio de nutrientes, né? A ideia mesmo do plant-based é reinventar, é trazer pratos saudáveis, saborosos, com muita simplicidade. E aí, no próximo slide, chefe Juan, tem uma explicaçãozinha bem legal, que é referente, né, à alimentação plant-based, né? Então, qual que é o maior diferencial dentro desse estilo de vida? Então, é incluir especialmente o consumo de frutas, legumes e verduras, bastante leguminosas, grãos, castanhas e sementes. Os laticínios a gente acaba excluindo dessa alimentação, os ovos também, as carnes e as aves também, e os peixes e frutos do mar também a gente não coloca nessa alimentação. E aí tem uma diferença, né, entre o vegetariano estrito e o vegano, que eu quis também explicar, só para vocês entenderem um pouco das principais diferenças, é que dentro da alimentação plant-based, a gente ajuda muito o meio ambiente, obviamente, porque tem esse impacto positivo. A gente minimiza o impacto do sofrimento animal, né, durante o processo da carne, do abate, enfim. Mas a gente quer visar principalmente a nossa saúde. Então, evitar os consumos de alimentos ultraprocessados, né? Então, aqueles alimentos que, além de conterem sódio e açúcar, tem edulcorantes, aromatizantes e um monte de condimentos que são artificiais. Então, a gente também tira isso da alimentação plant-based e, obviamente, também o uso de óleos, tá? Que é um dos tipos de alimentos que a gente também tenta evitar. É um dos principais diferenças. E esse prato aqui eu gosto bastante, que eu tirei lá na Google durante o meu estágio, foi, acho que, do Chef Experience, né? Então, é um prato 100% plant-based que eu gostei bastante. Muito legal. Esse aqui, Júlia, é da Cozinha Show. Ah, Cozinha Show, desculpa, era falei Cozinha errado. Show. Não me lembro Cozinha dessa época quem estava, se era o Daniel, mas acho que quem lembrar depois, coloca aí no chat. Quem tava na Cozinha Show nessa época. O Ju, acho que era a Ju que estava. Ai, gente, eu não lembro. Mas são vegetais, né? A gente está vendo aqui que tem uma kale, né? Uma couve kale. Vocês lembram da couve kale? Um milho, uma batata, um tomatinho. Eu não lembro se foi eu também. E aqui já entrando nesse prato, como é esse equilíbrio, Júlia? A gente está vendo legumes, né? E aí a gente fala o mito, você tava acabando de falar para nós. Puxa, mas será que não está faltando uma carne? Eu acho que não. O que você acha, assim, na composição?
Olha, o que eu colocaria um pouquinho mais nesse prato, tá? Alguma fonte mais de leguminosa, ou alguma castanha, que além de ter fonte de gordura, também tem fonte de proteína, né? Então, sei lá, amendoim lascas, ou macadâmia, ou um tremoço, um grão de bico, salteado, não sei, alguma coisa um pouco mais diferente. Muito Ter legal. um pouco mais de proteína só. Muito bacana, obrigado. Legal. E quais são os principais, então, pilares, tá, de uma alimentação plant-based? Então, alimentos de origem vegetal, então legumes, frutas, verduras, grãos, cereais, enfim. Priorizar os alimentos in natura e minimamente processados, tá? Qual que é a diferença? Acho que vocês devem também saber, né? A diferença em natura e minimamente processado. In natura é tudo que saiu da terra e não sofreu nenhum tipo de alteração externa. Agora, o minimamente processado, ele foi ou congelado, ou cortado e higienizado. São as principais diferenças. Restrição também do consumo da adição de sal e açúcar. Então, evitar colocar muito sal, muitos condimentos numa alimentação mais plant-based. E, obviamente, os ultraprocessados, que é o que tem adição de aromatizantes, edulcorantes, enfim. Reduzir o consumo de gordura saturada e colesterol. Obviamente, a gordura colesterol está presente apenas nos alimentos de origem animal, tá? É impossível ter colesterol em alimentos de origem vegetal, isso não tem. Então, isso ajuda muito também na parte de doenças cardiovasculares, evitar outros tipos de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, enfim. Desestimular também o consumo de álcool, tá? Na alimentação plant-based também evita isso. No máximo, na alimentação plant-based, se for usar um álcool, é aquele quando você faz um risoto e coloca um vinho, e aí o álcool também acaba evaporando um pouco durante esse processo, daí não tem muito problema. E também ingerir bastante água e um consumo calórico também adequado dentro de uma alimentação plant-based diet. Bom, gente, muito legal, né, saber um pouquinho dessa parte técnica dessa nutrição consciente, como a Júlia estava explicando. E aí, dentro do que a gente aprendeu, eu gostaria de fazer vocês pensarem um pouquinho sobre de todas as técnicas que a gente viu, né? A gente viu lá no começo a técnica de cortes, a técnica dos grelhados, da reação de Maillard, caramelização. Vocês lembram dessas técnicas? Do cozimento, lembra? Cozimento no vapor, os tipos de textura que a gente consegue ter num alimento. E agora, o que a gente quer trazer um pouco para vocês, né? Que usando essas técnicas para elaborar esses menus, né, que são a base de plantas, a gente tem eu não vou falar regra, mas é algo muito bacana que a gente pode respeitar a cultura, né, de cada país com temperos e aromas, né? Ou seja, o que a gente quer mostrar para vocês é que pensar num futuro onde o menu, né, os vegetais serão os protagonistas, assim como a gente faz na maioria das vezes na Cozinha Show ou lá no Chef Experience. A gente sempre traz o vegetal para ser o protagonista, né? Nunca a carne, nunca a proteína animal, no caso, né? Então, todo tipo de cocção dos alimentos, ele tem a ver com o tipo da cultura. Por exemplo, os sabores e as texturas, eles são definidos através das técnicas que a gente vai usar. Um exemplo, se eu estiver lá fazendo um churrasco e eu colocar uma abóbora na churrasqueira, ela com certeza vai ter um gosto de defumado, que vai lembrar muito o sabor do churrasco, né? Então, isso eu estou trazendo ali um sabor mais do sul. Se eu colocar uma farofa, um vinagrete, uma mandioca e um arroz, eu transformo esse prato, né, num PF, digamos assim, num PF super brasileiro, né, num pratinho a gente chama PF da laje, só que eu estou usando um vegetal que foi feito na grelha. Então, eu trouxe, né, a textura do churrasco, digamos assim, o sabor desse defumado para esse prato e consegui criar um prato 100% plant-based, tá? Então, uso dos alimentos frescos, alimentos crus, assados, defumados, eles que vão definir o sabor do prato, né, e vão criar essa identidade. Se a gente temperar fazer uma moqueca, por exemplo, uma moqueca com vegetais, a gente vai estar criando um prato mais nordestino, né, mais ali baiano, ou mais capixaba, digamos, né? Então, a gente consegue trazer toda a presença cultural dos pratos, né, usando os ingredientes vegetais. Um prato francês, por exemplo, né, uma tarte tartan, a gente consegue fazer usando só produtos à base de vegetais. Isso fica muito legal. Um exemplo foi essa berinjela, que é uma berinjela glaciada com miso, que é uma pasta de soja, com açúcar mascavo, um toque de sweet spice, que é o que? A gente coloca um pouco de pimenta nessa mistura, pincela nessa berinjela, leva para assar,
e depois salpica gergelim tostado por cima. Então imagine esse sabor, né? A berinjela com aquele gostinho defumado do forno, um toque agridoce, um pouquinho picante, o sabor refrescante do manjericão e um toque do gergelim. A gente trazia muito, né, esses sabores, digamos que asiático, para dentro das nossas receitas, né? Isso traz uma vertente muito bom. A gente tinha um prato que o Chico fazia muito, que era umas almôndegas de cogumelos, lá no Google, e ele pincelava um barbecue, uma glace de goiaba, de goiabada, né? Então, ele traz um sabor gostoso, né? E traz essa presença da goiabada, que lembra muito um prato brasileiro, né? Umas almôndegas, isso fica muito bacana, tá? Ou uma simples batata doce assada com azeite, alecrim e flor de sal, ou sal grosso, né? Ou sal fino. É um prato vegetal que enriquece muito a nossa refeição e a gente consegue equilibrar com outros vegetais, como a Júlia falou, compor um menu 100% plant-based com muito sabor. Então, o nosso prato, ele vai ser ruim, né, ou muito gostoso, dependendo da técnica que a gente usar. Então, a reflexão que eu quero trazer para vocês é o seguinte: se vocês usarem uma boa técnica num bom vegetal, ou num ingrediente que a gente não tem, por exemplo, chuchu. O chuchu, todo mundo fala, mas chuchu... Mas se a gente souber cozinhar o chuchu, eu estava conversando isso com a Ana ontem, a gente consegue dar um bom sabor para ele. Por exemplo, se a gente temperar o chuchu quando ele estiver quente, ele tem muito mais sabor do que temperar ele quando ele estiver frio. Então, isso já traz um sabor diferente. A gente pode marinar o chuchu, por exemplo, num molho pesto. A gente pode temperar ele com uma toque de alcoólico, né, um pouco de uísque, e depois selar ele, flambar para trazer aquele gostinho defumado. Então, chuchu com curry, muito bom exemplo. A gente pode fazer o chuchu na muqueca, né, cozinhar ele com molho, ele vai absorver todo aquele sabor, porque ele é neutro. Então, tudo que a gente colocar de sabor, ele vai absorver. É óbvio, se a gente fizer chuchu com sal, ele não vai ficar tão saboroso. Então, vocês que estão aprendendo as técnicas, e os nossos cozinheiros também, usem e abusem, né, de técnicas, novos sabores num chuchu, por exemplo, que vocês vão surpreender, eu tenho certeza, qualquer pessoa que vocês forem servir, tá bom? Então, essa é um pouco da mensagem que eu quero trazer dentro da culinária. Bom, cozinhar os vegetais muda, né, a textura. Por exemplo, uma batata crua, né, se a gente cozinha ela, os amidos tornam-se açúcares, né, o interior fibroso se torna macio e cremoso. Então a gente consegue fazer uma boa batata assada, por exemplo, ficar deliciosa, com um toque de alecrim, tomilho, manjericão, azeite, né? Desta forma, cozinhar vai desbloquear os nutrientes. E de outra forma a gente não poderia acessar. Ou seja, a chave para a gente equilibrar, ter uma dieta saudável e nutritiva, é saber quando cozinhar e como cozinhar. Se a gente cozinhar demais, a gente perde um pouco de nutrientes. Se a gente deixar um alimento fresco, a gente consegue manter o nutriente. E a gente vai saber explorar melhor a comida. Um exemplo legal, que eu vou até convidar a Júlia para falar, é do arroz e do feijão, que são combinações perfeitas. E a Júlia pode explicar um pouco mais do porquê que elas são perfeitas. Só o arroz e o feijão, por exemplo. Por exemplo, dentro da alimentação vegetal, a gente nunca tem um alimento que tem todos os aminoácidos por completo. Ao contrário, por exemplo, da carne. A carne tem todos os aminoácidos que formam a proteína perfeita. Dentro da alimentação de origem vegetal, a gente tem que fazer essa combinação. Então, por exemplo, no arroz, a gente tem alguns aminoácidos que o feijão não tem, que a lentilha não tem, que o grão de bico não tem. Então, essa combinação forma uma proteína maravilhosa para o nosso organismo. Então, cheia de nutrientes e sem que a gente precise realmente de um alimento de origem animal para implementar. Por isso que dentro de uma alimentação plant-based, quanto mais alimentos você tem, mais nutrientes você também terá. Por isso que a gente fala, quanto uma alimentação mais colorida, mais diversificada. Então, comeu arroz hoje, come quinoa amanhã. Comeu lentilha hoje, come grão de bico amanhã, para ter uma diversidade muito maior. Muito legal. É por isso que, por exemplo, a gente vai fazer um hambúrguer de feijão, a gente coloca, para dar ponto, né, uma farinha de arroz, né, Júlia? Uma quinoa. A gente fez uma combinação perfeita e esse hambúrguer ele vai estar tão equilibrado, né, com aminoácidos, a proteína, do que o hambúrguer comum de carne. E a gente conseguiu trazer um ponto muito positivo para o cozinheiro, que é o quê? A criatividade. É muito simples, gente, dar sabor bom para uma proteína, mas dar um sabor bom, uma textura legal para uma proteína vegetal é muito bacana para a criatividade, né? Para a gente usar e abusar da nossa criatividade. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês lembrarem
da caramelização, da reação de Maillard e as cocções perfeitas dos vegetais. Um exemplo disso é ali, né? Temos uma frigideira com cogumelo, tá grelhando um cogumelo, é um cogumelo eringue, e o cogumelo, ele tem um sabor muito bom, né? Ali na outra a gente tem um pimentão, pelo que me parece ali talvez um abacaxi, né? E uma cebolinha. Ele está grelhando aquilo. Então, para vocês lembrarem que a caramelização e a reação de Maillard, ela tem 2 pontos que determinam a diferença. A reação de Maillard, dentro do alimento, ele tem açúcar, proteína, mais o calor forma esse tostadinho. Ou seja, a gente tem a proteína que tem no cogumelo. Já na caramelização, a gente tem, por exemplo, ali do lado o pimentão e o abacaxi, que só tem açúcar. Quando eles vão para uma temperatura elevada, né, uma chapa, uma frigideira, que é aquele ponto de contato, né, de condução de calor, a gente consegue realçar o sabor desses alimentos. Um exemplo, vocês preferem uma abóbora no vapor ou uma abóbora na churrasqueira? Qual que vai ter mais sabor? Coloquem no chat aí. Meio, né, uma pergunta meio óbvia, mas uma abóbora que foi feita grelhada, né, ou na churrasqueira, ela vai ter um sabor melhor, né? Então, tudo isso vai da técnica que a gente aplicar. Então, esse material vai ficar para vocês ali. E aí, por que não a gente, então, usar, né, uma técnica que a gente usaria numa proteína animal, num vegetal? Então, vocês vão lembrar disso, né? Então, a gente tem ali um cogumelo, que ele seladinho, ele fica muito mais gostoso, como a gente tinha aqueles cogumelos na chapa, né? Os vegetais grelhados, até mesmo no forno, tá? E é isso que vocês vão ver aqui agora. Reparem que a gente tem 2 assadeiras, né? Uma ele colocou a beterraba toda aglomerada, né? E no outra ele colocou um pouco mais afastado. Qual assadeira que você acha que adquiriu mais cor, sabor e textura? Coloquem aí no chat para nós. Dependente, se fosse abobrinha, se fosse cenoura, né? Então, quando você espalha mais os alimentos, o calor percorre melhor esses alimentos, tá? Ele consegue desidratar melhor, ele consegue trazer a caramelização, porque a gente consegue ter mais temperatura, e aí a gente consegue ter mais sabor. Então, isso a gente dá todo o resultado. Imagina essa beterraba ali, temperada com azeite, né, com um pouquinho de molho shoyu, talvez, ou um olhinho de gergelim, enfim, e depois a gente finaliza com uma erva por cima, enfim, usem a criatividade de vocês, né? A gente até brincava, a beterraba, ela, inclusive, quando ela vai para o forno, ela demora bastante, né? A gente brincava, é beterraba ou mocotó? Então, ela demora bastante para poder fazer a cocção. Então, a gente pode fazer um combinado de 2 cocções, né? Cozinhá-la um pouquinho, ou assar no vapor, depois levá-la para o forno quente. Isso tudo é aquelas técnicas que vocês aprenderam em umas aulas atrás, né? De saber usar a técnica legal no vegetal e no alimento para que a gente possa realçar o sabor. Bom, agora eu chamo a Júlia novamente. O que eu quis falar sobre os alimentos era isso. E aí, Júlia, pode ir. O microfone é seu. Outra coisa também fundamental dentro da alimentação plant-based é evitar o desperdício, porque o alimento por inteiro ele tem seus diversos benefícios, tá? Vocês já viram falar sobre o AIA, aproveitamento integral dos alimentos? Falem aí no chat para mim se sim ou se não. O AIA é literalmente usar o alimento por inteiro. Então, no alimento nós temos os talos, os pedúnculos, as folhas, e às vezes são descartados. Então, você compra, por exemplo, a cenoura para uma preparação e descarta as folhas e os talos. Mas, por exemplo, você poderia realizar um patê de talos e folhas da cenoura, como forma de reaproveitamento, de aproveitamento integral dos alimentos. E o reaproveitamento é pegar uma preparação no qual já foi pronta e reutilizá-la de outra forma. Então, por exemplo, suponhamos que você fez um risoto e aí no dia seguinte sobrou bastante risoto e você pode fazer um arancine, tá? Então, a ideia é evitar os desperdícios e pegar o máximo de nutrientes possíveis. Por quê? Eu coloquei aqui 3 exemplos. Os talos e as folhas das beterrabas, elas possuem 17 vezes mais vitamina C do que a própria beterraba. Então, às vezes você quer consumir vitamina C, come só a beterraba e esquece que também os talos e as folhas também têm muito nutriente imprescindível para a nossa saúde. A casca da banana, ela tem cerca de 24 vezes mais vitamina A, B e C do que a própria banana. Então, às vezes você pode pegar a casca da banana, cozinhar, descascar ela um pouquinho, utilizar no arroz, utilizar numa torta, ou fazer uma carne louca de casca de banana. Não sei se já viram uma receita dessa, que também é bem bacana.
Ou também, por exemplo, a casca da laranja, que tem 12 vezes mais vitamina C do que a própria laranja. Então, a gente também pode utilizar a casca da laranja em alguma preparação também bem bacana, para puxar o máximo de nutrientes possíveis e evitar o desperdício. A da banana é bem legal. Dá para fazer uma carne louca de banana que fica uma delícia. A gente servia lá, Júlia. O Dani fazia várias receitinhas com a casca de banana, a casca da melancia, o pessoal da confeitaria fazia também, era muito legal. Bolo, pancake pela casca da banana. Mas tá vendo, pessoal, como não era uma coisa nossa? Meu Deus, que esses chefs estão doidos, mandando a gente usar casca. Olha quantos nutrientes a gente tem, né, Júlia, na casca dos alimentos, né? Isso. Inclusive no pedúnculo da abobrinha, né, que é aquela coroinha, se você cozinhar bem, ela fica mais mole, porque ela é um pouco mais fibrosa, né? E dá pra também utilizar até no bolo. Vai fazer um bolo de abobrinha? Coloca junto. Dá um bolo de abobrinha pra fazer uns bolos doces, bem gostosos. Então dá pra utilizar bastante coisa. Muito legal. A Júlia, ela fez exatamente essa palestra para os Greenglers, que é um comitê do Google, que tem várias pessoas, são vários Googlers que se unem e formam comitês, né, para justamente poder criar causas, defender causas, e a Júlia fez essa palestra e eles ficaram, assim, encantados com o número de receitas do aproveitamento que a gente pode fazer e o que a gente evita na cozinha, né? Lembrando que a gente tem o Limpef, né, que vocês sabem, que ajuda muita gente a medir o nível do nosso desperdício. Todo mundo lembra ali o Limpef? Acho que o pessoal da devolução, todo mundo usa, ou quem não usou, mas já viu o Limpef. Lembra o Limpef? Então, a gente continua e vai continuar a usar aquele sistema para poder medir e evitar muito mais o nosso desperdício. Então, já fica aí a dica que a gente consegue usar muita coisa com o que a gente jogaria fora, talvez. E em casa também, viu? Isso. Uma dica também que eu gosto de dar, às vezes, quando sobra talos, folhas dos alimentos, você não sabe qual preparação utilizar, você pode ir guardando num potinho mesmo, colocar no freezer. Então, casca de cebola, casca de beterraba, de abobrinha, enfim. Quando você tiver bastante quantidade, vai fazer um caldo de legumes, utiliza aquelas cascas que sobraram, porque elas vão trazer sabor no caldo de vocês, e vocês também vão conseguir extrair o máximo possível de nutrientes presentes naquelas cascas. Muito ótima dica. Lembram da aula de fundos, pessoal? Todo mundo lembra da aula de fundos? Que a gente falou do fundo claro, fundo escuro, a gente usou o fundo de legumes para fazer o risoto. Então, eu desafio vocês. Eu faço isso aqui em casa. Eu descasco uma cebola, eu guardo a cebola num saquinho, assim como a Júlia ensinou. O alho, né? Essas coisas que eu jogaria fora, a semente do pimentão. E eu faço um caldo de legumes, né? Eu coloco na panela, coloco água, coloco ervas. Lembrem da receitinha, tá lá no Classroom, né? Aquela aula dos caldos. Voltem lá, acessem e use aquela receita usando tudo que você jogaria fora. Depois coloquem lá, tirem fotos. Vamos fazer esse desafio aí, vai ser bem legal. E aí, com esse caldo pronto, você pode cozinhar o risoto, pode cozinhar o arroz, pode cozinhar o feijão. O que mais, Júlia? Pode cozinhar os grãos, né? Pode fazer tudo. Grãos, bastante coisa. Muito legal. Posso passar para o próximo? Pode. E aqui tem um comparativo, né, de substituição consciente. Às vezes a gente não faz ideia de que um alimento tem proteína, ou às vezes a gente acredita muito que o alimento tem proteína. Inclusive, eu tinha comentado com o chefe Juan, que lá na Google, às vezes falava assim, fonte proteica, vamos colocar shimeji. Eu já ouvi muito disso lá. E às vezes a gente não sabe que o shimeji não tem proteína suficiente. Tem proteína, mas não suficiente comparado a outros tipos de alimentos. Então, eu fiz uma comparação aqui bem legal para vocês. Então, por exemplo, alimentos ricos em proteína. Então, em 100 gramas do alimento, a gente tem, por exemplo, no frango, né? 26 gramas de proteína, mais ou menos. Ovo, 9 gramas. Macarrão de arroz com feijão. Vocês já comeram macarrão de arroz com feijão? Tem umas marcas bem legais que eles fazem. Eu já comi o macarrão de arroz, Júlia. De arroz. E coloquei o feijão, assim. Também. Legal também, fez uma boa combinação. Né? É que o macarrão de arroz e feijão tem mais proteína e também tem aquela combinação dos aminoácidos, né? Que também acaba sendo mais excelente. Legal. Mas tem algumas marcas que já tem. Eu vou mostrar para vocês depois qual é esse, pessoal, que a Júlia tá falando. Eu tenho a fotinha dele aqui, eu mando para vocês depois, mas é um macarrão bem legal que ela tá falando. Bem legal. E ele tem aproximadamente 11 gramas de proteína em 100 gramas, né? Aveia, 16 gramas de proteína, chia, 16 também, e tofu, 8 gramas mais ou menos de proteína. Se a gente for comparar, o alimento que tem mais proteína mesmo é o frango, de origem animal, né? Mas em comparação o ovo, a gente consegue bater com aveia, com chia, com tofu e macarrão de arroz com feijão, até a combinação mesmo do arroz com feijão, que acaba sendo bem legal. E tem aqueles alimentos que a gente acha, né, que possuem grandes teores de proteína
que é, por exemplo, cogumelo Paris. Em 100 gramas tem só 2 gramas de proteína, o shiitake só 3 gramas e o shimeji cerca de 2 gramas de proteína no alimento. Então a gente consegue utilizar, fazer uma preparação, sei lá, um pudim de chia, tofu marinado com shoyu, melado de cana, que pode ser uma coisa bem legal de prato principal também, tá? E aí eu coloquei também uma combinação de... Às vezes a gente pensa, putz, preciso de alguma coisa proteica, vou comprar um iogurte proteico, né? Mas na verdade não, às vezes a gente consegue, através de receitas que o chefe vai até disponibilizar para vocês, em casa realizar também um smoothie proteico. Então, numa porçãozinha do smoothie, cerca de 15 gramas de proteína. Nesse smoothie eu coloquei tofu, coloquei brócolis, né, chefe? Alguns alimentos bem legais, tudo à base de plantas, que a gente consegue bater também proteínas nesse smoothie. Muito legal. E a gente fica besta de ver a quantidade de proteína que tem na aveia, né? E na chia, por exemplo. E a combinação que a gente consegue fazer, sei lá, fazer uma farofinha, fazer um molho, colocar isso, a gente tem mais, né, o teor da proteína do que nos cogumelos, ou uma combinação de tudo isso. Então, o legal é que a gente pode, sim, equilibrar nossas refeições, os nossos alimentos, montar um menu plant forward, né, com a escolha à base de plantas, que vai ser tão rico quanto um menu sem carne, né, Júlia? Porque a gente tem veganos e vegetarianos que não são saudáveis, né? Como é isso? Sim, é bem complicado. Inclusive, na alimentação plant-based, a ideia é trazer isso, né? É saúde. Então, evitar ao máximo os ultraprocessados, consumir alimentos in natura, o mais simples possível, sem muito sal, sem muito açúcar, sem muito óleo, para fazer uma alimentação realmente mais consciente. E uma coisa que eu também gosto de falar para vocês, da chia e da linhaça. Nunca é a chia ou a linhaça inteira, tá? Pra gente conseguir puxar os nutrientes. Ou ela tem que estar hidratada para conseguir liberar, ou ela tem que estar moída, né? Ou processada, como se fosse mesmo uma farinha. Tá bom? Pra gente conseguir puxar os nutrientes. Senão, o nosso dente ele não consegue cortar. Então, do jeito que entrou, sai. Então, hidratada ou com farinha acaba sendo melhor, tá bom? Ah, muito boa dica isso, viu? Tem os simples detalhes que fazem a diferença, né, Júlia? Sim, bem importante. E aí, gente, para poder mostrar para vocês que não é só na teoria que a gente está falando, apesar de a gente ter uma grande sorte de poder trabalhar no Google, que preza muito pelo uso das plantas, dos vegetais, e a gente tem essa oportunidade de aprender cada vez mais a ter isso, a gente está falando muito sobre essa questão de restaurantes, e agora que você já sabe um pouco do que é a estrela Michelin, a gente vai entrar também no nível, quando a gente estiver no módulo intermediário, mas o Guia Michelin é que premia os restaurantes, os melhores restaurantes do mundo, com 1, 2 ou 3 estrelas. Esse guia ele é super concorrido. Aqui no Brasil a gente chegou somente a alguns restaurantes com 2 estrelas. Quem tem 3 estrelas no Guia Michelin, eles são considerados os deuses da gastronomia. Então, assim, os chefes eles são muito esforçados, os restaurantes eles são surreais de bons, assim, eles são perfeccionistas. E esse restaurante que chama Eleven Madison Park, que fica em Nova York, do chefe Daniel Humm, ele tem 3 estrelas no Guia Michelin, ou seja, é um restaurante super conceituado, e ele teve um fechamento na pandemia, como todos os outros restaurantes. Quando ele voltou, agora, ele anunciou que ele vai reabrir com um menu 100% plant-based. E isso foi um anúncio que mexeu muito com o meio gastronômico, porque ele falou que é a hora de redefinir o luxo. Então, isso é muito bacana. Ou seja, ele trouxe essa criatividade para o time dele. Para quem acompanha no Instagram, pode seguir. Depois eu mando o link, mas chama Eleven Madison Park. Ele posta a foto dos pratos. Vocês não acreditam que aquelas fotos são de menu 100% veganos, né, plant-based. E ele colocou uma coisa muito legal, que ele fala assim: com isso, eu compartilho que decidimos servir um menu à base de plantas, né? E não vamos usar nenhum produto de origem animal. Todos os pratos serão feitos de vegetais, tanto da terra quanto do mar. Né? São como frutas, legumes, os fungos, que são os cogumelos, né? Os grãos. E completa. Essa decisão foi inspirada no desafio de conhecer mais profundamente os nossos ingredientes e de nos esforçarmos criativamente. Ou seja, ele né, colocou esse desafio criativo, ele ajuda o planeta e ele vai trazer essa mensagem para o mundo de que sim, o menu ele funciona, então ele serve todo esse menu. Então lá no Instagram vocês vão conferir, tem mais fotos, eu deixei o link também ali dessa matéria que foi da CNN, para vocês acessarem depois também, e isso é muito bacana, para você ver que não é só nós que falamos disso, o mundo ele já pensa diferente.
Então, vale muito a pena a gente começar a pensar e trazer essa reflexão do que a gente pode fazer na nossa cozinha que vai impactar melhor o meio ambiente. Eu vi aqui o comentário do pessoal que não sabia que poderia usar as cascas, os frutos, o que a gente jogaria fora. Isso faz toda a diferença para o meio ambiente também, tá? E aqui, já encerrando o nosso talk, eu queria convidar a Júlia para falar um pouquinho, que eu vi quando eu falei isso na aula retrasada, sobre os produtos que estão inovando o mercado, as inovações, as tendências. A gente está falando de produtos que estão muito acessíveis para nós, e a Júlia vai explicar um pouquinho do que é cada esse produto e a diferença que ele está fazendo no mercado plant-based. Isso. Tem muita inovação, né? Porque a gente sempre pensa, putz, requeijão de castanha, né? Então a marca Vida Veg, ela tá sendo uma das pioneiras nisso, com cremes incríveis que fazem com a castanha de caju, eles temperam. Então, o chefe colocou aqui a imagem do requeijão. Então tem requeijão sabor original, requeijão com ervas finas, requeijão defumado, então dá para fazer muita coisa legal. A marca do Futuro também está inovando bastante aqui no Brasil, né? Então eles têm a carne moída, almôndega, inclusive na Google também tinha já o hambúrguer do Futuro. Quem aqui já experimentou o hambúrguer do Futuro lá na Google? Fala para mim. Vocês também gostaram. Inclusive a linha do Futuro, eles fizeram a versão nova, que é a 2.0, né? Porque eles perceberam que, infelizmente, a carne deles estava com muita gordura e muito sódio, então eles acabaram reinventando, também reestruturando esses produtos deles para deixar a pegada mais saudável também. Também tem a marca da Superbom, que é bem legal, além deles terem queijos veganos, eles têm pasta de amendoim, alguns snacks mais saudáveis, sucos integrais sem adição de açúcar, então acaba sendo também bem bacana. Também tem a marca da The New Butchers, eles fazem principalmente hambúrgueres, peixes veganos. Essa marca aqui deles também tem a versão 2.0, igual a do Futuro, que também tá um pouco mais saudável, delícia, pessoal que já experimentou também, né? A do Futuro, legal. E também tem as marcas de bebidas vegetais, né? Que a gente consegue também fazer em casa. Que inclusive eu estava falando com o chefe Juan, é muito mais em conta, às vezes, também fazer bebidas vegetais em casa. Mas quando você adota 100% uma alimentação plant-based, o legal da bebida vegetal que você já compra pronta é porque ela já tem adição de vitamina B12, que é um dos nutrientes que na alimentação plant-based a gente não consegue de jeito nenhum. Porque o que acontece? A vitamina B12, ela precisa de algumas bactérias que estão presentes no solo, né? E o nosso mundo hoje é um mundo completamente higienizado. Então, a gente já pega as verduras, os legumes, já coloca, às vezes, no hipoclorito, né? Então, já faz todo aquele processo de higienização e a gente acaba perdendo essa B12, tá? Então, na alimentação plant-based, a gente precisa da B12 de forma à base da suplementação. Mas nas bebidas vegetais, eles sempre colocam também B12 de forma de suplementação para a gente conseguir ter, além de tomar cápsulas, né? Então, as bebidas vegetais acabam também sendo bem bacanas durante esse processo. Muito legal, gente. E assim, eles estão inovando cada vez mais. Essa versão 2.0 que a Júlia falou, a gente não chegou de provar lá no Google, mas ela tá, assim, incrível. Inclusive, a gente estava falando um pouco antes, ela tem até, entre aspas, né, um sangue, quando você grelha, é feito de beterraba. Então, eles estão atingindo muito essa perfeição da textura, do sabor. Esse frango, eu já provei, ele parece nuggets de frango, e é feito com grão de bico e ervilha, se eu não me engano, acho que só ervilha, a Júlia pode me corrigir. Tem até uma linha, tem até uma linha que eu acho que vocês vão acabar vendo mais, pelo menos aqui perto de casa, eu acho que até a Seara já começou a fazer uma linha plant-based. Ou seja, eles têm nuggets de frango, né? Eles têm o palitinhos de peixe, que tem um sabor incrível, parece muito. Então, para vocês verem que não são só essas pequenas marcas, essas startups novas, mas outras marcas grandes então começaram a ter essa reflexão, esse pensamento e falar assim, poxa, a gente precisa mudar um pouco e criar esses produtos, né? Então, os queijos, eles são perfeitos, eles derretem, né? Dá para fazer também em casa e tudo mais, mas é muito bacana. Esse requeijão, inclusive, se você fazer algum preparo e dá para a pessoa provar, ela não percebe que ele é de castanha de caju. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Gente, quem tiver perguntas para fazer, vai colocando aqui no chat. Já agradeço a Júlia pela disponibilidade, foi muito bacana. Ô Juan, tivemos duas perguntas. Tivemos uma pergunta da Kelly, perguntando se o plant-based seria aquelas saladas que vão na MK. Também, Carlinha, também, Kelly, a gente tinha duas versões, né, Ana? A gente fazia sempre as duas versões, que a gente mandava para as MKs, e
a gente também, além de focar muito no plant-based, a gente fazia uma sempre livre dos alergênicos que a gente tem. Vocês lembram da listinha dos alergênicos? Então, a gente também fazia, que além Então, de equilibrar... o negócio das saladinhas que a gente mandava, a maioria das vezes, né, a gente tinha essa sensibilidade de conseguir deixar o mais simples possível, ou mais limpa, né, que a gente chamaria, porque a gente tem muitas coisas para adicionar nas saladas. Então, assim, a gente pensa da parte das pessoas que só comem a alimentação plant-based, então, quanto mais simples, de vegetais, folhas e algo que não tenha processamento e nem origem animal, as pessoas que comem ou querem adicionar a fonte animal, a gente sempre tinha atum, ovo na geladeira. Então, Kelly, assim, não pode ter origem animal, né? Como a Júlia falou. Então, assim, nem sempre todas as que a gente mandava para MK eram plant-based. Mas a gente tenta, na maioria das vezes, mandar assim. E é importante também tomar cuidado com a contaminação cruzada, né? Então, vocês também tinham aquela parte das castanhas, a mesma coisa com os alimentos de origem vegetal. Então, se usou uma tábua para cortar carne, esquece de também usar aquela mesma tábua também para cortar algum legume e verdura. Eu lembro que na Google tinha também vocês separavam em cores, né? A verde legumes, peixes, acho que era branca, né? Isso mesmo. É sempre importante também tomar cuidado com isso. Isso. E lembrando, como a Júlia explicou, gente, que plant-based não é uma receita específica, tá? Ela é todo esse universo, né, das plantas, dos vegetais, dos grãos, das leguminosas que a gente aprendeu, e a combinação que a gente faz com todos eles montando um menu e usando também as técnicas criativas que eu passei para vocês para realçar o sabor, né? Então, isso é muito legal. A gente está até falando... a gente tem uma receitinha, eu vou mandar para vocês esse cookbook depois, que é de uma couve-flor, por exemplo. A gente fez uma couve-flor crocante, que é um búfalo de couve-flor. Com talo, a gente fez uma maionese dessa couve-flor e a gente aproveitou 100%, né, dessa couve-flor. Então, ela ficou tostadinha, deu aquele sabor de defumado, a gente usou páprica defumada, usou temperos, e assim a gente criou, né, uma receita a partir desse conceito, que foi muito legal, foi muito bacana. Deixa eu ver aqui, tivemos mais uma pergunta aqui da Camila Copa. Chá com casca de laranja consegue extrair a vitamina? Boa pergunta. Na verdade, o chá, ele sempre tem que atingir uma certa temperatura para a gente conseguir extrair, né? Mas, geralmente, como aquece muito, eu tenho que checar só a temperatura que não faz com que essa vitamina C oxide, tá bom? Eu posso checar isso para você certinho. A temperatura que faz com que oxide a vitamina C. Tá bom? Porque a vitamina C, temperatura alta e oxigênio faz com que ela seja oxidada. Então, a gente tem que tomar só um pouco mais de cautela por conta disso. Muito legal, obrigado, Júlia. É aquilo que a gente falou, né? Saber como e quando, né, cozinhar, tem todo esse cuidado que a gente tem. Deixa eu ver se tem mais alguma interação. O pessoal falou muito aqui sobre as técnicas, o Jorge falou do abacaxi grelhado com raspa de limão siciliano, realmente fica muito gostoso. Macarrão com feijão, campeão, todo mundo adora. Deixa eu ver quem mais falou alguma coisa. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Quer falar? Podemos aproveitar esse tempinho que a gente tem aqui. A gente conseguiu ter um tempinho antes para vocês interagirem. Fabiana falou que queria uma receitinha com casca de chuchu. Júlia também. Fabiana, depois você compartilha com a gente essa receita, viu? Tá bom, pode deixar. Como que é essa receita? Assada? O que é o ragu? O que era essa receita? Ele é assado, né? Com azeite, alecrim, né? Com casca mesmo, né? Inteira. Muito legal. Eu fiz um evento uma vez com o Chico, ele fez uma casca de batata, você lembra, Chico? Ficou super crocante, fez um aperitivo com a casca de batata. Depois eu vou pedir pro Chico aí depois falar essa receita, porque eu faço toda vez aqui. Eu não descasco mais a batata para fazer minhas receitas, né? Então, mas se eu for descascar, né, dá para fazer esse aperitivo. Alguém conhece esse aperitivo? Já comeu esse aperitivo de casca de batata? Eu conheço. Fala, Kelinha. Chips de casca de batata? Isso, são chips de casca de batata. Conhece? Sim, muito bom. É muito Bom gostoso. mesmo. Eu conheço. Não conhece, Rosa? Depois o Chico vai explicar para nós. Conheço. Muito bom. Conheço. Muito legal. Vamos ver quem mais que a gente falou. O pessoal dando bastante dicas aqui. Bolo de espinafre, fazer caldo, bolo de couve. Bastante coisa legal. A Elaine pediu depois a gente mandar a carne com a casca da banana.
A gente já Sim. pode mandar. Acho que a gente já até tem alguma coisa, né, Juan? Era uma Temos, receita, temos. a gente tem até uma ficha, era uma coisa que a gente fazia bastante lá, né? Porque geralmente no café da tarde a gente tinha né, a carne louca mesmo, e a gente fazia também a versão com a casca de banana, né? É muito gostoso mesmo. Assim, bem feitinho, você realmente não consegue perceber que aquilo é uma casca de banana, né? Às vezes as pessoas ficam, tipo, pensando mais no nome, ou pensando mais que, não tem proteína animal do que, então eu não vou comer, para mim faz falta, né? Eu sei porque quando a gente via, às vezes, as pessoas perguntando na própria Cozinha Show, as pessoas falavam, não tem carne, mas assim, algumas coisas, às vezes, a gente já costuma comer sem a carne, e às vezes a gente nem percebe que aquilo já é plant-based. Por exemplo, se você come um nhoque, né, feito sem, assim, de banana, ou alguma coisa que não tem ovo, tudo, com o próprio molho de tomate, aquilo já é uma comida que já está nesse princípio, sem a proteína animal. E às vezes a gente sente falta, mas é muito mais, às vezes, treinar o que exatamente a criatividade, fazer as outras coisas. Às vezes aqui em casa mesmo eu faço, por exemplo, né, um quibe de abóbora, aí você faz uma berinjela assada, aí você faz alguma outra coisa. Às vezes as pessoas comem aquilo, se sentem tão saciadas que realmente a proteína animal não fez falta nenhuma durante aquela refeição. É realmente usar a criatividade, e é bom isso a gente poder aplicar as técnicas que a gente aprendeu anteriormente. Eu vi aqui um estudo, ele fala que a partir de 33 graus, a vitamina C ela já começa a ter uma oxidada, tá? Então, para quem perguntou do chá, da casca de laranja, então dá para ter sim, mas a partir de 33 graus já oxida um pouco. Mas, obviamente, a oxidação a gente também não pode ficar muito neurótico, né? Porque toda a preparação, às vezes, acaba tendo um pouco dessa diminuição e oxidação, tá bom? Muito legal, gente. A gente colocou o Instagram da Júlia aqui também. Ela tem bastante dicas, bastante coisas legais também, que é muito bom. Inclusive para os corredores de plantão aqui, eu sei que tem gente que corre. A Júlia, ela é especialista também dos atletas de triatlon, né? Dos jogadores de rugby. Então, ela passa toda essa dieta da recuperação do atleta, né? E de como fazer isso de uma forma muito legal. Inclusive dos isotônicos, né? De como repor, eu achei isso fantástico. Então, seguem lá, porque é muito bacana. E lá também tem o contato dela, para quem quiser fazer a consulta, para quem quiser mais dicas, tá? É muito bacana mesmo.